Não podemos, portanto, isolar um fenômeno como o da caça às bruxas de um conjunto de discursos legais, médicos e religiosos que justificavam a inferioridade feminina e a necessidade de seu controle. Quando se fala de perseguição de mulheres na Idade Moderna, normalmente vem à mente a caça às bruxas. Essa expressão que engloba sucessivas violências contra as e os desviantes da fé cristã, que eram então acusados de pacto com o diabo e ou de praticarem o mal por meios mágicos e nefastos. E a caça às bruxas é expressa no feminino porque, a despeito de algumas áreas que tenderam a perseguir homens e mulheres na mesma proporção, as mulheres foram um alvo mais comum. Os estudos que apontam maiores índices de homens processados nos indicam entre 18% e no máximo 25% de presença masculina. Então, mais do que falar da caça às bruxas em si, que é um tema formidável, eu gostaria de falar do porquê de especificamente as mulheres se constituírem alvos, delas serem vistas como mais propensas às armadilhas demoníacas e como as estruturas sociais do período convergiam para que as mulheres fossem colocadas numa posição de subordinação, o que, como veremos, não significa inação. Vejam, nós estamos tratando de sociedades centradas em um modelo patriarcal há séculos. E quando a gente fala de uma sociedade patriarcal, não se trata apenas do homem como chefe da família, mesmo porque esse homem é a imagem reduzida do rei, que é o pai do reino, ou do nobre local, que é o responsável pela aplicação da lei e da ordem. Trata-se de sociedades que se construíram sobre um modelo masculino de gestão da autoridade, e, sendo a autoridade centrada no masculino, naturalmente leis foram elaboradas visando perpetuar essa forma de dominação, leis que mantinham privilégios e uma estrutura social rigidamente hierarquizada. E não se trata apenas de uma questão de gênero, mas especialmente de uma questão de nascimento, já que essa loteria em que se constitui o nascimento ditava o lugar de cada um na sociedade na imensa maioria das vezes. Sobretudo nas áreas absolutistas, o reforço dessa ideologia fixista, que encarava os lugares sociais como expressão da vontade divina, era acompanhado de expedientes legais que reforçavam a autoridade dos pais sobre os filhos, especialmente em questões referentes à escolha do cônjuge, a autoridade dos maridos sobre as mulheres. Evidentemente, as vidas de uma camponesa, de uma criada, de uma burguesa e de uma nobre eram muito diferentes, mas todas estavam sujeitas a uma estrutura social e legal que as tornava seres sujeitos à tutela de outrem, pai, marido, filho. Leis que regulavam propriedade e herança, leis que regulavam o arbítrio. E essa lógica patriarcal permeava todas as instâncias sociais. O aparato legal é reforçado por concepções da medicina do período, ainda largamente fundada no aristotelismo. A mulher era vista como um ser fraco por natureza, um macho deficiente que, na melhor das hipóteses, precisa ser guiada por um parceiro e, na pior, controlada, visto que sua inteligência deficitária, por exemplo, a tornava mais propensa ao adultério. E vejam que aparentemente adultério se comete sozinho, apenas por mulheres. E esses eram tópicos comuns nas discussões médicas que contribuíam para moldar as visões de mundo de então. Claro que discutir o impacto da teoria dos humores sobre as formulações misóginas de uma elite letrada é muito diferente de pensar os relacionamentos entre os gêneros nos campos, onde a figura feminina possuía um papel central em termos de cuidados, em termos de cura. Mas, mesmo nessas áreas, com o processo de reforma dos costumes no encalço das reformas religiosas, nós observamos os esforços de se transpor esses papéis femininos para os padres, para os médicos, que, progressivamente, se tornam os guias, os conselheiros das comunidades camponesas. Isso não significa que as mulheres abdicaram das artes de curar, dos cuidados com as parturientes, por exemplo, mas lentamente seu saber é diminuído, é subordinado. E a caça às bruxas se insere precisamente nesse processo de imposição de uma visão de mundo estranha aos campos, uma visão coercitiva. Lá se encontram costumes ainda resistentes, que eram vividos em paralelo às práticas cristãs, não como anticristãos, como uma afronta à ordem estabelecida. Nos campos se mostra uma importância da figura feminina que precisa ser controlada, que precisa ser colocada em seu devido lugar. Não podemos, portanto, isolar um fenômeno como o da caça às bruxas de um conjunto de discursos legais,
médicos e religiosos que justificavam a inferioridade feminina e a necessidade de seu controle. Naturalmente, a simetria entre os gêneros do cristianismo é a base para todos os outros discursos, e sendo a religião estruturante da vida dos sujeitos nos inícios dos tempos modernos, ela ajuda a moldar um pensamento que estava muito longe de ser restrito ao clero. A prensa nascente também teve um papel decisivo nesse cenário, pois com a invenção de Gutenberg, nós temos não mais apenas livros acessíveis a um público maior, mas também folhetos voltados ao mais comum dos leitores, ou ouvintes. Folhetos contando os acontecimentos mais recentes, as disputas religiosas, as leis que se queria fixar. Por toda a Europa Ocidental será difundida uma literatura de rua que, em princípio, parece inócua com seus relatos de fenômenos celestes, crimes, milagres, mas que é construída sobre um veio moralizador, buscando reforçar os lugares sociais. Anunciam-se crimes escabrosos cometidos por mulheres, infanticídios, parricídios, marriticídios, crimes que não correspondem ao grosso dos processos judiciais, mas que ajudavam a alimentar um medo do feminino e a necessidade do seu controle. É o feminino que é descrito como mais propenso às armadilhas demoníacas, afinal, a religião já ensinava que foi Eva quem condenou a humanidade. A medicina já ensinava que as mulheres eram biologicamente inferiores. O corpo legal defendia a necessidade de sua tutela. Mas, a despeito dessas convergências em torno da subordinação feminina, não estamos falando de um processo homogêneo e inescapável. A primeira modernidade também foi marcada por novas dinâmicas sociais, dinâmicas que implicavam novas redes de relacionamentos, especialmente nas áreas urbanas. As áreas marcadas por um afluxo monetário, ou seja, regiões que prosperavam, tendiam a haver uma redefinição dos papéis femininos, com um afluxo dos campos para as cidades que fez com que mulheres de mais a mais se empregassem naquilo que era tido como serviços menores, se dedicassem ao comércio ou aos trabalhos de impressão, por exemplo. Isso possibilitou a formação de novas redes de sociabilidades, novos pactos entre os casais. Naturalmente, há diferentes variáveis em termos regionais, confessionais, de nascimento, de posição social. Fala-se muito do maior letramento das mulheres nas áreas protestantes, mas as áreas católicas tendem a ter mais publicações femininas. Então, gênero não é o único fator a ser analisado. E as transformações também se desenrolam ao longo desse recorte histórico que engloba apenas 3 séculos, mas que é um período de transformações avassaladoras no exercício de poder e na sua crítica, nos processos de confessionalização, nas transformações econômicas e sociais. E tudo isso tem um impacto direto na forma como as mulheres são vistas e nas possibilidades delas se posicionarem. Diferentes querelas sobre o caráter feminino são levantadas. As próprias mulheres tomam penas para expressar suas visões que serão impressas, lidas, partilhadas. Já no século XVIII, são elas que majoritariamente organizam salões onde se debate filosofia, arte, literatura. Elas também se insurgem em levantes ao longo de todo o período moderno. Ou seja, há diferentes formas de inserção feminina nesse mundo que insistiam em tratá-las como seres de segunda classe. Pensar assim em uma história das mulheres e uma história das relações de gênero não significa apenas analisarmos estruturas inescapáveis e, como historiadoras e historiadores, simplesmente reproduzirmos com diferentes nuances a inegável sujeição das mulheres no período. Trabalhar com a história das mulheres e história das relações de gênero não é fazer uma história das pobres mulheres, como elas foram oprimidas. Essa é uma visão absolutamente alheia a quem efetivamente pesquisa dentro dessas disciplinas e quem trabalha por uma história mais plural. Uma história que não fale apenas de Rembrandt e Caravaggio, quando se trata do barroco, mas também de Artemisia Gentileschi. Uma história que fale não apenas da utopia de Thomas Moros, mas também do mundo resplandecente de Margaret Cavendish. Uma história que enxerga as viúvas que mantiveram os ateliês de impressão de seus falecidos maridos funcionando e que ajudaram a construir o ofício. Uma história que coloca em perspectiva as explorações da naturalista Maria Sibylla Merian. Então, essa história permite que a gente veja porque essas mulheres se configuraram como exceções à norma masculina e também suas trajetórias, tão únicas,
mas também tão iguais às das mulheres que não alcançaram nenhuma forma de renome. Essa história nos permite enxergar as brechas, os espaços de resistência, as possibilidades abertas para a agência feminina e a determinação do seu lugar no mundo, a despeito de todas as limitações, de tudo que lhes era negado aspirar em função de seu gênero.